estaremos dando início e pedindo a ajuda de Deus aqui para que possa nos auxiliar nessa oportunidade. Teremos alguns barulhos externos, entre eles está acontecendo o São João, e isso vai ter alguns movimentos na rua aqui. Se o áudio tiver com alguma dificuldade, vocês mencionem aí nos comentários. Senhor, nos ajuda nessa oportunidade. Pedimos o teu auxílio que só o teu nome poderoso pode nos dar. No nome de Jesus. Amém. Algumas informações serão dadas nesse momento para que possamos auxiliar. Primeiro, nós teremos dificuldade de entrar no canal do YouTube com lives, porque ainda nós não temos inscritos suficientes para que o algoritmo do YouTube possa nos dar essa oportunidade. Segundo, todo o trabalho que nós realizarmos aqui, nós estaremos tendo auxílio de livros, e queremos indicar aqui, como já falamos da última vez, por exemplo, a IBNU, a Rota 66, a Rádio Transmundial, Bibotalk, são, por exemplo, exemplos de, já fui redundante aqui, de canais que dão suporte com auxílio gratuito para esse tipo de temática. Então, nesse sentido, eles já fazem esse material e vocês podem alcançar de maneira gratuita. Nós temos livros que podem auxiliar dentro dessa temática para dar essa compreensão de maneira mais aprofundada. Esses são exemplos. E outras escolas que você tem que pagar. Bom, nós estaremos fazendo esse trabalho de maneira panorâmica, sintética, como nós já mencionamos, e a ideia é exatamente trazer essa visão geral do conteúdo do Antigo Testamento para que nós possamos compreender para onde, por exemplo, essa imagem que está atrás de mim, ela compreende essa ação de maneira para onde ela aponta, para onde ela está apontando. Então nós vamos hoje fazer algo
Então, nesse sentido, nós vamos apanhar aqui por enquanto. Bom, então nesse sentido, hoje nós vamos trazer uma visão sintética. Outro canal interessante é a Comunidade da Vila. O Vitor Fontana, ele também tem um conteúdo interessante que é importante, que dá esse subsídio de aprofundamento. Bom, nós estaremos nessa oportunidade fazendo o seguinte, fazendo uma visão geral, a princípio, do livro de Gênesis, mas nós queremos introduzir também uma visão do Pentateuco. Eu fiz até um hino, mas, por exemplo, eu não tenho habilidade para esboçar esse conteúdo, então nós não iremos cantar aqui para não estragar o momento. Então não é minha praia. Mas quem sabe em algum momento a gente possa até cantar ele aqui. Bom, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse é um nome técnico para aquilo que os estudiosos chamam de Torá. E olha só, então nós temos 5 livros no Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eles têm um nome específico que significa, a gente conhece com esses nomes, que é traduzido para o português, mas no hebraico eles têm outro nome. Nós não vamos fazer essas pronúncias aqui, mas, por exemplo, o do Gênesis no hebraico ele é chamado de Bereshit. Mas a gente vai tratar mais aqui, fazer a citação dos nomes na transliteração no português. Então, Gênesis é no princípio. E veja, na Bíblia hebraica, esses nomes, no princípio, eles são as primeiras palavras do livro. E veja, no texto hebraico, essas primeiras palavras, ela faz algo interessante, é algo da literatura, e nós precisamos compreender a literatura. Elas mostram já o conteúdo do livro, do que vai ser tratado durante todo aquele livro. Então, em resumo, essas primeiras palavras, elas tratam daquilo que o livro vai tratar durante todo o seu conteúdo. Então, Gênesis, ele vai falar das origens, a origem do universo, a origem da humanidade, a origem das nações, a origem do pecado, a origem do povo de Israel. Então, ele vai falar sobre essas origens. O Êxodo, a transliteração, o primeiro nome é traduzido, estes são os nomes. E lembrando, esses primeiros nomes, eles irão dizer o que é que o nome vai tratar, o que é que aquele livro vai tratar. Então, o nome, esse livro ele vai ser marcado por batalhas entre nomes. Agora vem a pergunta: qual é o verdadeiro nome? Quem é o mais importante? Qual o nome mais importante? Quem é o mais poderoso? É Faraó ou Deus? Lembra da música de Shirley Cavalhari, Faraó, Deus? Lá vem Faraó, Faraó morreu. Então, ele traz essa dimensão. E a questão lá, veja, o livro do Êxodo, estes são os nomes, e não é o nome de Faraó, é o nome de Deus que é o mais importante, ele é o verdadeiro. Então o Êxodo é um resumo do homem, o nome mais poderoso, não é o nome de Faraó, é o nome de Deus.
Então ele vai lá perguntar: quem é o mais poderoso? Tem uma expressão para o nome de Deus lá, que é Yahweh. Eu sou o que sou, eu continuo sendo. Quando o faraó perguntar, Moisés vai a faraó, Deus manda e ele vai dizer: Senhor. Quando perguntarem quem me enviou, ele vai dizer: o eu sou me enviou a voz. Então, nesse sentido, esse nome está resumindo todo o conteúdo do livro, os primeiros nomes. Por isso é importante, as primeiras palavras revelam o conteúdo do livro. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, as primeiras palavras traduz por ele chamou. Esse é o nome de Levítico, ele chamou. Então, a pergunta é: como é possível um Deus puro, bom, santo, convidar um povo impuro? Porque é Deus convidando aquele povo impuro. Então, como um povo impuro, e esse é o convite de Deus, como um povo impuro vai se relacionar com Deus puro? E só tem uma única maneira disso acontecer: é esse Deus puro purificar esse povo. Então, por isso o nome de Levítico, ele chamou. Se eu não entendo essas primeiras palavras, eu não vou entender a mensagem. A minha intenção aqui em falar, trazer essa visão geral, é para quando você, porque a Bíblia manda, ela diz toda escritura é inspirada. Então por que nós não lemos o livro de Levítico? Porque nós não sabemos quais palavras, nós não entendemos. E a minha intenção aqui é dar ferramentas para que vocês possam olhar o texto e ler o texto. Então, nesse sentido, é por isso que muitas coisas no livro de Levítico está relacionada à pureza. E o nome do Levítico é Vaikra no hebraico. Então, ele chamou, ou seja, Deus chamou o seu povo para quê? Para ser purificado. Essa é a ideia do livro de Levítico. E aí nós temos o livro de Números. Bar Mitvah. E a ideia é no deserto. Agora, olha que interessante. Esse povo desobediente que sonha entrar na terra prometida, só que ele não pode entrar nessa terra prometida. E é basicamente esse o tema do livro. Esse povo está no deserto. Isso vai acontecer. O livro de Deuteronômio, ele vai ser transliterado, ele é Devarim. A ideia lá são as palavras, são essas as palavras. Então, quando nós olhamos nesse sentido, esse livro tem as palavras, ou seja, de estatuto, de legislação, de lei. Então, esse é o Pentateuco, esse é a Torá. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. E qual é a ideia? Agora, aqui é importante entender isso. A ideia do Pentateuco, e se nós não tivermos esse olhar, nós não iremos compreendê-lo. A ideia do Pentateuco, ela é para que o rei e o povo governe de maneira sábia na sociedade. Então, tanto o rei, ele não vai ter instrução, opinião própria. É por isso que o profeta, ele chega diante do rei e diz: assim diz o Senhor, você não... Por quê? Porque ele está quebrando a aliança. E esses 5 primeiros livros, eles são o subsídio de todo o Antigo Testamento. Então, não é à toa que Jeremias chega para o rei e diz: assim diz o Senhor, e outros, porque eles estão quebrando. Quando eles falam povo, é porque eles estão quebrando a aliança. Então, a Torá
a gente conhece como lei, mas a ideia mais apropriada é um conjunto de instruções, ou seja, ela vai dar instruções a respeito da vida, uma vida que é complexa. Então não é que ele vai dar para todas as situações da vida, mas o interessante é impossível cobrir todas as circunstâncias da vida nesse conjunto de texto que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E conjunto de texto são documentos esses que trazem essa possibilidade de ser verificado e examinado. Então, elas não são leis a respeito de todas as situações em que um dia nós possamos enfrentar, mas é um alicerce, é uma lógica de funcionamento de como Deus, e aqui é o ponto, de como Deus gostaria que as coisas se desenvolvessem, fossem. Então é por isso que quando os religiosos chegam para Jesus e vai falar a respeito do casamento, lá em Mateus 19, Jesus vai dizer, no princípio foi assim. Jesus está partindo do princípio, como deveria ser as coisas, não como as coisas aconteceram. Então, agora, aqui é o ponto, você que ouve. É a ideia de dar a você esse subsídio para que quando você, leitor, olhar para esses documentos, que são textos que podem ser verificados e examinados, ele vai requerer de você essas intenções que estão ali escritas nesse texto. Então, nesse sentido, para que ele entenda como é que aquilo ganha vida nas circunstâncias de um leitor de 3.000 anos passados. Eu preciso entender esse princípio, o que está por trás. Então, por exemplo, quando a gente pega o movimento do Segundo Templo, nós vamos ter leis adicionais. Então, aquelas leis adicionais, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer elas não vão cobrir todos os aspectos da vida. Elas não irão fazer isso, mas nesse sentido, elas irão dar o quê? Um suporte que não supre. E aí o que acontece? Acontece o legalismo, porque quando temos essas leis que são colocadas, mas essas leis não cobrem essa amplitude da vida, então eu posso oprimir as pessoas, o povo pode ser oprimido, e o resultado disso é o legalismo. Então, quando eu não tenho lei, eu vou inventar. E é isso que acontece no Segundo Templo, e é aquilo que nós temos lá, quando Jesus questiona. Então, tanto Jesus, por exemplo, e Paulo, eles vão fazer o quê? Usar o princípio. Então, resumindo, o Pentateuco, ele é tanto para o rei, quanto para o povo poder governar e ter uma vida sábia. Então, essa é a ideia do Pentateuco. Então, nesse sentido, o livro de Gênesis, ele vai fazer isso. Então, nós iremos fazer essa visão geral aí a respeito do livro do Gênesis nesse sentido, porque o Gênesis está dentro desse todo. E aí é importante entender o Gênesis dentro dos 5 primeiros livros, que ele está envolto dentro da Torá, que é essa instrução para o rei e para o povo.
E aí vem uma pergunta, porque muitas das questões nós não entenderemos por aquilo que está dentro da nossa maneira de olhar. O livro do Gênesis, ele vai trazer uma narrativa, esse registro, e ele vai mostrar, e a gente pode até perguntar, o que nós achamos desse mundo? Então, nesse sentido, nós temos um contexto dentro do Israel antigo, e esse contexto é num contexto nômade, de um povo pastorio, um povo simples, que tem uma vida simples, é um povo pequeno. E aí o que acontece? Eles têm perguntas, e isso é importante para entendermos o livro de Gênesis. Que perguntas seria essa? De onde viemos? De onde vem tudo? De onde começamos, de onde os nossos problemas começou a existir? Para onde nós devemos caminhar? Essas são perguntas, e esse livro ele vai levantar. Existem alguns aspectos importantes que aquilo que os estudiosos vão chamar, na realidade eu vou trazer as palavras mais simples. Quando nós examinamos as coisas relacionadas a Deus, nós encontramos aspectos dentro desse texto. Então, ele acontece todo dentro do ambiente da Mesopotâmia, e esse ambiente vai gerar, nós temos um gênero literário, e o Gênesis, ele convoca o povo de Israel a abandonar os deuses pagãos, que são os falsos deuses, diante das crenças que eles têm, para confiar no Deus de Israel. Só que no livro do Gênesis ele é chamado por nomes diferentes. Então nós vamos ter Yahweh, nós vamos ter Elohim, que são expressões. E, por exemplo, no início do livro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos Bereshit bara Elohim. Nós não temos Yahweh, nós temos Elohim, que é um texto que vai expressar também a ideia de Deus. Nesse sentido, é mostrar que Israel deve confiar. Então, capítulo 1 e 2, ele vai trabalhar isso. Deus é o alicerce, é o fundamento que transforma o caos em ordem. E ele está fazendo a partir disso. Então, quando nós pegamos o entendimento desses primeiros 11 capítulos da Bíblia, elas são importantes para entender tanto o livro de Gênesis quanto toda a Bíblia. Então, tudo foi criado por Deus. Tudo teve um princípio. E aqui tem um parênteses. Só não Deus não teve princípio. Tudo, Deus cria tudo falando, ou seja, e aí não houve uma matéria, tudo tem um plano, um projeto, e aqui nós não estamos entrando dentro da ideia do design inteligente, e esse é um ponto do livro de Gênesis. Ele não quer responder perguntas modernas do campo científico. Ele não quer responder certas perguntas que nós encontramos dentro da teoria da evolução, e aqui eu não estou fazendo uma crítica a nenhuma delas nesse sentido. Esse não é o ponto, é apenas dizer que o livro do Gênesis não quer trabalhar essas questões. Ele não quer responder essas perguntas. Então, o livro do Gênesis é complexo, é belo, ele tem certos aspectos complexos,
Então ele vai mostrar o ser humano como criatura e ele não pode ser divino, esse ser humano, nesse sentido. E aqui nós temos no capítulo 2 4 dimensões desse relacionamento desse homem íntegro, e que é a ideia do Adão. Existe a palavra Adão no hebraico, e ele mostra o que? Esse homem tem um relacionamento com Deus, com a terra e o trabalho. Ele tem esse relacionamento com os animais e com a mulher. E aí o que acontece? Quando nós pegamos o capítulo 1 e 2, é como se o capítulo 1 nós temos o trailer, e o capítulo 2 com o filme. E aqui a ordem não importa, esse não é o ponto. Mas veja, quando nós olhamos o capítulo 3, nós vamos ter o surgimento do pecado. E aí, essas relações, elas são rompidas. Essas relações, elas são afetadas. E qual é o resultado? É a morte física e espiritual, que a gente vai encontrar no capítulo 3. Então, os seres humanos agora passam a ser condenados à morte. E aí, só que aqui nós temos um ponto. Surge a promessa de salvação em Gênesis 3:15. E a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Veja, esse quadro aqui atrás, ele vai representar essa ideia construída no Antigo Testamento. Não é que nós vamos encontrar lá, forçar a encontrar o nome Jesus ali, mas a ideia desenvolvida, ela começa. Então os estudiosos vão chamar isso de proto-evangelho. Nesse sentido, a partir daqui nós temos o conflito no Antigo Testamento entre duas linhagens. Isso aqui é importante para você ler o livro do Gênesis. Nós temos ali a semente da serpente, que são os rebeldes, aqueles que não creem no Messias, nesse que está sendo apontado, o esperado, a linhagem da mulher, a semente da mulher. Esses são os rebeldes. E aí nós temos a linhagem da mulher, que são aqueles que creem nas palavras, que creem no Messias. E esse quadro ali acabam trazendo isso. Então, nesse sentido, quando nós olhamos o capítulo 4, ele vai mostrar, e aqui nós temos uma deixa eu colocar aqui em quais palavras. Nós temos uma queda. Então você tem ordem, um mundo criado bom. Com a ação do pecado há uma queda. E aí nós não temos mais essa ordem. E aí a maldade, ele vai aumentando. Então, no capítulo 4, ele tem esse crescimento da maldade humana. E nós poderíamos ilustrar aqui, talvez seja assistir o Naruto. Nós temos, e veja, é isso que a literatura faz. Ela trata de aspectos universais que podem acontecer no Japão, na China, na Bahia, no Paraná, em Roraima, na Índia, em todo o universo. E, por exemplo,
Quando nós olhamos o livro de Naruto, o desenho de Naruto, nós temos aspectos universais que estão ali, que envolve o homem. Por exemplo, nós temos o Naruto, que tem o espírito da raposa de 9 caudas, que é destrutivo, causa desordem. Nós temos a vovó Tsunade, como chama o próprio Naruto, que é uma mulher viciada em jogos, que não pode ver dinheiro. Nós temos ali o mestre Jiraiya, que é um homem que não pode ver uma mulher, hoje que a gente chamaria de não pode ver um rabo de saia, seria mais ou menos essa expressão a ser usada. Nós temos o Sasuke, que quer poder e recebe a marca da maldição do Orochimaru, que implanta nele, e ele quer poder para vencer o seu irmão, e a tal ponto de que ele não ouve os seus amigos, ele rompe todos os laços com as amizades. Então olha só, em um desenho como Naruto nós encontramos o quê? Nós encontramos aspectos universais que acontecem em qualquer lugar deste mundo. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vamos ver esse crescimento da maldade. Então, no capítulo 3, antes nós tínhamos o conflito entre o homem e Deus. Agora nós temos o conflito entre o homem e o seu semelhante, o seu próximo. Essa maldade. E aí você pega o capítulo 6 a 9, nós vamos encontrar Caim e seus descendentes multiplicando essa maldade. O texto vai mostrar essa ideia. E aí o resultado disso é vir um dilúvio para que haja um novo recomeço. E veja, nesse sentido, capítulo 9 a 10 vai trabalhar isso. E o homem vai continuar rebelde, e aí nós vamos, mesmo com o dilúvio, não houve um recomeço, mas depois o efeito do pecado, a maldição, poderíamos ilustrar do Orochimaru, o homem ama o pecado, é habilidoso para o pecado. E aí no capítulo 11 nós vamos encontrar a Torre de Babel, que são os estudiosos vão chamar de Zugirates, que são, na verdade, você vai encontrar isso, o André Daniel Heinrich, que é um outro canal que vocês podem ter conteúdo para aprofundar, e ele tem livros interessantíssimos, e entre eles, que é um livro que trabalha o Antigo Testamento, os outros da Bíblia. Ele vai trazer a ideia de que Israel não estava sozinho, existia outros povos, culturas, maneiras diferentes de entender. E essa ideia dos Zugirates, a expressão agora fugiu da mente, que são templos construídos para os deuses. Para quê? Era o homem dizendo: nós vamos alcançar os céus e ter controle sobre os céus. Veja, Deus, no Gênesis 1, 28, 26 em diante, ele vai mostrar que Deus deu ao homem você governa essa ideia, governa o jardim, e você domine sobre o homem, sobre esse ambiente onde você está. Mas esse domínio é um domínio de serviço, é um domínio de culto, é um domínio que está vinculado ao culto. Mas aí o que acontece? Uma desordem. Então, nesse sentido, eles não mais cultuam. Então, a ordem de Deus para multiplicar e se espalhar pela terra não acontece. O que acontece é uma desordem. Então o homem se une agora em rebelião ao mandado de Deus. Constrói cidades, como é aquilo que nós vamos ver no capítulo 4 de Gênesis. Esses descendentes de Caim vão construir cidades, vão ser poderosos. E então
nós temos aí as nações que são idealizadas por homens, é a ideia de construir cidades, e surge agora Deus vai trazer um ideal e estabelecer uma cidade. E aí no final do capítulo 11 nós vamos ver aparecer quem? Os parentes de Abrão. E nesse sentido nós temos agora no capítulo 12 uma nova sequência. Por quê? E essa sequência vai até o capítulo 37. Então nós temos em Gênesis 12 um homem que é chamado agora para glorificar a Deus. E isso aqui é interessante para entendermos todo o livro de Gênesis, o que vai resultar em todo o Antigo Testamento. Então olha só, os homens queriam dominar Deus e Deus confunde a língua. E agora Deus escolhe um homem, uma família. Para quê? E aí o capítulo 12 você vai encontrar a expressão farei de ti, em ti serão, e o texto vai dizer, darei a tua descendência. E aqui nós temos aspectos vinculados a isso. E qual é o propósito? O propósito é Deus está trazendo uma linhagem agora a partir de Abraão. E aí nesse sentido nós temos, veja, antes os homens buscavam renome, queriam um nome, queria ser como Deus, essa é a ideia. E esses descendentes de Abraão buscavam glória para si. E aí nós vamos ver isso no capítulo 3. Nós vamos ver eles buscando um renome. É isso que nós vemos no capítulo 6. Nós vamos ver eles se levantarem contra Deus. É o que nós encontramos no capítulo 11. Mas veja, já em Gênesis 12 nós temos algo interessante. Nós temos aquilo que a humanidade ambicionava ter. O que Deus faz? Deus promete a Abraão: tornarei seu nome poderoso. Os homens queriam ser poderosos. Essa é a ideia construída do capítulo 3 ao capítulo 11, a metade do capítulo 11 de Gênesis. E isso aqui é chamado de graça. Nós temos um problema, o pecado, que trouxe a queda da humanidade. Mas logo em Gênesis 3 nós vemos a graça de Deus. Então, a semente da mulher virá um. E aí nós encontramos essa graça em Abel, esse favor, em Sete, em Noé, a graça de Deus. E a ideia aqui é sempre mostrar que não era o homem que ia a Deus. Veja, e é uma ideia bem desenvolvida pelos irmãos reformados. Aqui eu estou fazendo apenas uma descrição desta ideia. E veja, e isso é difundida, a ideia de que Deus vai até o homem, é sempre Deus que vai até o homem. E dentro do ambiente mais arminiano, vamos dizer assim, Deus vai, mas o homem tem a sua ação, há essa interação. E veja, nesse sentido, nós temos aqui essa ação de Deus agora por meio de um homem. E aqui Gênesis, os estudiosos vão trazer essa ideia de que Gênesis 12 é o início da história da salvação no Antigo Testamento. Claro, ela vai ter seus aspectos desenvolvidos e os irmãos formados vão desenvolver isso, dando de uma ideia progressiva de Deus no Antigo Testamento. E nós vamos ter o ápice dessa narrativa em Gênesis 22, quando Deus diz: olha, sacrifica seu filho. E aí a fé de Abraão é colocada à prova, e nós temos ali
a providência de Deus. Nós temos a providência de Deus que vai intervir e preservar a vida de Isaac. Só que aí, olha só, e Vitor Fontana vai desenvolver essa ideia também. Você vai ter uma família em queda. Então, Abraão, você tem os descendentes de Abel, aí os de Noé, mas todos vão entrando em queda. E aí os de Abraão, então Abraão era um homem, um homem chamado amigo de Deus. Depois você vai ver Isaac, não vai ter tanto contato assim com Deus. Já em Jacó, menos aparições de Deus vai ter. Essa é uma percepção dentro do livro de Gênesis. Por quê? Porque nós temos uma queda. É assim que está funcionando o olhar de Gênesis. Então você tem intrigas dentro da descendência de Isaac, você tem Jacó e Esaú brigando, mas a partir dele você tem uma promessa, o nome dele vai ser mudado de Jacó para Israel. Em Gênesis 32 tem algo interessante, 28, 32, você tem o destaque da escada, o sonho, tal. A ideia ali não é que Jacó teve vantagem, agarrou o anjo, segurou Deus. Não é essa a ideia, que ele teve vantagem sobre Deus. A ideia é que Deus preservou a vida de Jacó ali. Olha, lembra a ideia de ser fulminado? Deus preserva a vida de Jacó. Em Gênesis 37, nós temos um outro ponto. Então, os estudiosos, veja, aqui recapitulando algumas informações. Quando você pega o livro do Gênesis, para você entender o livro, existe um gênero literário, e é importante. E para nós entendermos esse livro, tem uma expressão, toda vez que você encontrar lá, estas são as gerações, a ideia do escritor, isso é proposital. Todo mundo que escreve, se você mandou uma mensagem no WhatsApp, e-mail, aí já são pessoas mais específicas. Existe um propósito em você escrever ali, você tem uma intenção. O autor, se nós, como leitor, quisermos entender o que esse escritor está passando, nós precisamos entender a sua intenção. E existem aspectos dentro do livro que ajudam a entender. Então, todas as vezes que você encontrar a ideia, estas são as gerações, existe uma divisão. E essa divisão é uma estrutura e tem um propósito no livro. É mostrar que o livro tem uma temática, é a ideia das origens. Essa aí, por exemplo, você vai encontrar as origens dos céus da terra, as gerações de Adão, as gerações de Noé, tal. Você vai encontrar essa expressão, tem uma palavra, toledote, que está lá no texto. Em resumo, peraí, como é que eu sei onde é que está a bateria desse celular aqui? Mas ele vai me dizer, não, tá em paz ainda. Eu não sei como é que... eu não sei como é que... Bom, como é que interage com a galera aí mas tudo bem. Nesse sentido, eu até me perdi aqui, que eu vi umas mensagens no chat aqui. No chat. E aí, resumindo aqui, veja, todas as vezes que vocês olhar para esse texto, expressões como essa, vocês vão
vão entender que o escritor ele tem um propósito ali. O propósito é mostrar uma mensagem. Então, nesse sentido, as palavras gerações, ele quer mostrar que existem divisões no livro, e o escritor teve essa intenção. Nesse sentido, olha só, nós vamos ter em Gênesis 37 uma divisão. Então, José entra em cena. Só que detalhe, ele entra em cena, mas o personagem principal não é José. E se eu perder isso de vista, eu não irei entender o que o livro de Gênesis quer tratar. O personagem principal é Deus. Então, nós temos José, nós temos nele uma vida justa, só que a ideia desse personagem, entrar aqui no livro, a ideia é mostrar a providência de Deus. Então, nos capítulo 45, nós vamos encontrar a graça. Olha só, nós temos um problema de intrigas, nós temos fome, mas veja, a graça de Deus é mostrada na providência por meio da preservação de Jacó, sua família, José. E veja, olha as divisões. Gênesis de 1 a 11 é a primeira divisão. Só que nós temos essas divisões gerais no livro, que são as gerações. Mas os estudiosos dividem ele em duas partes. Capítulo 1 a 11, a primeira, que é a história primeva. Então vai até os patriarcas. A segunda é desses descendentes, do capítulo 12 ao capítulo 50. E aí nós temos agora, três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Só que no capítulo 37 ela vai gastar tempo com José, que não é o ator principal, mas sim Deus. Então o foco não está no caráter de José. E aqui nós temos a tendência de ser legalista, moralista, porque se nós perdemos de vista quem é o ator principal, o que é que vai acontecer? Nós iremos achar que o ator principal é ele. E aí nós tenderemos a ser legalista. Mas quando nós olhamos quem é o ator principal e nós identificamos isso a partir das ações de Deus, então o personagem principal é Deus, é aquele que providencia. Então, quando os irmãos de José descobrem que ele é o faraó, o governador do Egito, o poderoso é José, os seus irmãos, seu irmão, eles vão achar, não, vai nos matar. Vocês acham que Deus, que isso aconteceu para o mal? Não, Deus. E a ideia aqui é mostrar que Deus transforma o mal em bem. Então, a ida de José ao Egito não é um resultado das brigas com os irmãos. E a gente acha que é isso, mas não é. A ida de José ao Egito é um ato da soberana vontade de Deus. Então, e é isso que capítulo 45, versos 5 e 8 vai tratar. Então, não era para livrar a família de Jacó da fome, mas é para preparar o cenário já para o livro do Êxodo. Se nós não entendermos isso, nós não iremos entender a mensagem. Então, Gênesis 50, verso 20, nós vamos ler um resumo da teologia de Gênesis,
que é na história de José, que é o Deus que reverte o mal em bem. Então, o livro do princípio, ele vai trazer essa ideia. É o princípio do universo, é o princípio da humanidade, é o princípio do povo de Israel, das nações, o início do pecado, o início da maldade, é o início. Mas qual é a mensagem central? Existe um Deus soberano que domina. E detalhe, aí nós encerramos do jeito que começamos. A ideia dos 5 primeiros livros da Bíblia, e eles interagem um com o outro, é mostrar que esse livro ele vai mostrar tanto para o rei, então ele está contando para o povo de Israel que está lá, de onde nós viemos, quais são as nossas origens, de onde veio tudo que está aqui à nossa volta, de onde começou os nossos problemas. Você tem um povo pequeno, pastoril, e ele tem essas perguntas: nós vamos para onde? E a ideia é mostrar esse povo em quem eles devem confiar, no Deus de Israel. Não nos deuses a confiança nos deuses no Deus de Israel. Lá vem Faraó, Deus. E aí é mostrar que a sabedoria do livro ele trabalha em circunstâncias, tem princípios que nós, ao lermos o livro, nós podemos pôr em prática na nossa vida, mostrando Deus como personagem principal. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Esses são ideias gerais que nós podemos olhar agora e ler o livro de Gênesis, e qualquer parte que nós olharmos, isso aqui está ligado com esse todo aqui. Então, não é uma parte desassociada, ela tem um fundamento, existe um princípio literário. Enfim, que Deus em Cristo abençoe a todos. Senhor, muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima. A próxima nós estaremos olhando o livro do Êxodo, que estes são os nomes. Por que estes são os nomes? Nós estaremos fazendo essa observação.